Existe um jeito de construir a casa própria no Rio de Janeiro que quase ninguém comenta, longe da metragem apertada e do metro quadrado inflacionado da capital. Vamos falar de 7 cidades no interior fluminense onde é possível comprar um terreno, erguer uma casa e ainda sobrar dinheiro no bolso, gastando muito menos do que se imagina. 1. São José do Vale do Rio Preto. Fica na região serrana, a menos de 100 quilômetros da capital. Com pouco mais de 20 mil habitantes, os terrenos ali ainda custam uma fração do que se paga em Teresópolis ou Petrópolis, cidades vizinhas já tomadas pela especulação imobiliária. É possível encontrar lotes por R$30 mil em bairros com água, luz e acesso à estrada principal, e em áreas mais afastadas do centro, esse valor cai para R$22 mil. A mão de obra da construção civil é farta, porque muitos moradores trabalham justamente nesse setor, atendendo as cidades vizinhas maiores. Isso significa preço de diária de pedreiro e servente mais baixo do que em Teresópolis, distante poucos quilômetros. Para quem quer construir aos poucos, sem financiamento, comprando material conforme o dinheiro entra, é um dos lugares mais realistas do estado, com a vantagem extra de ficar perto o suficiente da serra turística para visitas de fim de semana sem grandes deslocamentos. 2. Carmo, no noroeste fluminense, com pouco mais de 16 mil habitantes. Carmo tem tradição rural e um comércio da construção civil surpreendentemente completo para o tamanho da cidade. Materiais de construção chegam mais baratos por causa da proximidade com Minas Gerais, onde várias fábricas de cerâmica, telha e bloco vendem direto para lojas da região, cortando o intermediário. A mão de obra local cobra bem menos do que nas grandes cidades, e não é raro encontrar equipes pequenas e familiares que fazem obra completa por um valor fechado, mais barato do que contratar separadamente pedreiro, eletricista e encanador. Um terreno de médio porte sai por cerca de R$25 mil, e áreas mais rurais, com um pouco mais de distância do centro, chegam a R$18 mil. A cidade tem posto de saúde, escola e comércio básico resolvido, o que reduz a necessidade de viagens frequentes a Cantagalo ou Nova Friburgo. 3. Trajano de Moraes, uma das cidades menos faladas da Serra Fluminense, com pouco mais de 10 mil habitantes. Isolada o suficiente para manter os preços baixos, mas conectada por estrada às cidades vizinhas, o que evita o isolamento total. Terrenos rurais e periurbanos custam entre 15 mil e 30 mil reais, dependendo da proximidade com o centro e da presença de infraestrutura básica já instalada. O clima de montanha compensa a distância dos grandes centros e a paisagem de vale e cachoeira é motivo recorrente de quem escolhe construir ali para morar em definitivo, não só como casa de fim de semana, é procurada por quem sonha com uma casa de campo sem gastar uma fortuna. Mas vale o alerta, os serviços de saúde mais completos ficam a quase 1 hora de distância em Nova Friburgo ou Cordeiro, então é importante considerar isso antes de decidir morar fixo. 4. Cantagalo. Com pouco mais de 20 mil habitantes, às margens do Rio Grande, Cantagalo tem infraestrutura de cidade média sem o preço de uma: hospital, comércio variado, agências bancárias e ligação fácil com Cordeiro e Duas Barras fazem da cidade uma espécie de polo de apoio para quem constrói nas cidades vizinhas menores. Um terreno residencial custa em média R$40 mil nas áreas mais centrais, valor que na região metropolitana mal cobre a entrada de um apartamento pequeno, mas em bairros um pouco mais afastados, esse número cai para R$28 mil. A cidade também tem lojas de material de construção de porte médio, o que evita depender de frete vindo de Campos ou da capital para itens maiores, como telhas, caixas d'água e estruturas metálicas. 5. Duas Barras, cidade de aproximadamente 11 mil habitantes, entre Nova Friburgo e Sumidouro. A vocação agrícola mantém o custo da terra baixo, e a paisagem de vale atrai quem busca sossego sem abrir mão de alguma proximidade com um centro maior. Lotes com escritura regularizada saem por cerca de R$20 mil, e sítios maiores, com potencial para construção e produção de subsistência ao mesmo tempo, aparecem por valores parecidos, dependendo do tamanho da área e da distância da sede. A proximidade com Nova Friburgo, a menos de meia hora de carro, garante acesso a serviços de saúde, faculdades e comércio maior quando necessário, sem que seja preciso pagar o preço
preço da terra em Nova Friburgo para ter esse acesso. 6. São Sebastião do Alto, uma das cidades mais discretas do estado, com pouco mais de 8.000 habitantes. Justamente por isso, os preços de terra continuam entre os mais baixos do Rio de Janeiro, numa lógica parecida com a de outras cidades pequenas que ainda não entraram no radar de investidores e construtoras. É possível comprar um terreno amplo por menos de R$ 15.000, e em algumas localidades rurais mais distantes, esse valor é ainda menor. O desafio é a distância dos grandes centros, sendo necessário rodar quase 1 hora até Cordeiro ou Cantagalo para resolver questões de saúde mais específicas ou compras de maior porte, mas para quem trabalha remoto ou já é aposentado, o silêncio e o baixo custo de vida compensam a distância. 7. Comendador Levi Gasparian, na divisa com Minas Gerais, com pouco mais de 7.000 habitantes, essa é talvez a cidade mais barata desta lista para quem quer construir. Terrenos residenciais custam entre R$ 10.000 e R$ 20.000, dependendo da localização dentro do município, e a proximidade com a rodovia facilita tanto o transporte de material de construção quanto o deslocamento até Três Rios, cidade polo da região. Quando é preciso resolver algo maior, como uma consulta médica especializada ou uma compra em loja de departamento, a cidade pequena significa também impostos e taxas municipais mais baixos, o que impacta diretamente o custo final de qualquer construção ou reforma. Antes de fechar, vale um ponto importante para quem pensa em sair da capital para construir no interior. Na maioria dessas cidades, o processo de regularização de terreno é mais simples e mais barato do que em áreas metropolitanas. E muitas prefeituras oferecem isenção ou desconto de imposto predial para quem constrói a primeira moradia. Isso, somado ao custo menor de material e mão de obra, faz a conta fechar de um jeito que simplesmente não existe perto da capital, onde o preço da terra já consome sozinho o orçamento que, no interior, dá para construir a casa inteira. O que essas 7 cidades têm em comum? Nenhuma delas aparece nos rankings de cidades mais procuradas do estado. Nenhuma tem lançamento imobiliário badalado ou construtora de grande porte batendo na porta. O que elas têm é terra disponível, mão de obra acessível, impostos baixos e um ritmo de vida que ainda permite construir sem entrar em dívida por 30 anos. Não é sobre abrir mão do sonho da casa própria. É sobre descobrir que esse sonho pode custar uma fração do que custa na capital, se a busca acontecer no lugar certo. O Rio de Janeiro, que ninguém mostra, também está nas cidades onde a casa própria ainda é um projeto possível, tijolo por tijolo, sem sufoco financeiro. Você já pensou em construir no interior? Conhece alguma dessas cidades? Deixa nos comentários o que você pensa sobre morar longe da capital para construir com menos.